E aí, pessoal, questão de número 7 do capítulo 10, o capítulo de rotação do Fundamentos de Física do Halliday. Nós temos a roda da figura, que tem 8 raios de 30 centímetros igualmente espaçados, e está montada em um eixo fixo e gira a 2,5 revoluções por segundo. Você deseja tirar uma flecha de 20 centímetros de comprimento paralelamente ao eixo da roda sem atingir um dos raios. Suponha que a flecha e os raios são muito finos. No item A, ele pede o seguinte: qual é a menor velocidade que a flecha deve ter? Então, qual é a menor velocidade para que esses 20 centímetros de flecha atravessem o espaço entre os raios sem bater em nenhum dos raios? Existe uma velocidade mínima para isso acontecer. E na letra B, ele pede o seguinte: o ponto entre o eixo e a borda da roda por onde a flecha passa faz alguma diferença? Caso a resposta seja afirmativa, para que ponto você deve atirar, né, ou mirar? Então, ele pede o seguinte, no item A, ele pede a velocidade mínima da flecha para atravessar essa roda. E na letra B, se há alguma diferença entre você atirar a flecha mais para o centro ou mais afastado do centro, né? Então, você tem a flecha indo e tem que passar pela roda sem bater em nenhum dos raios dela. E aí você supõe, né, que esses raios são extremamente finos e a flecha também, né? Como vocês viram aí na animação, a flecha atravessando a roda sem bater em nenhum dos raios. Então, qual é a velocidade mínima? Né? A velocidade mínima seria o seguinte, que a velocidade angular dela que seria equivalente a uma velocidade linear de quê? De um valor mínimo que um dos raios, né, dê tempo suficiente para que uma linha, que é no caso a nossa flecha, de 20 centímetros atravesse esse, esse espaço. Então, nós temos o seguinte. Para realizar essa velocidade angular, nós temos aí o ponto, né? Então, veja, o tempo em que cada raio leva para passar ali pelaquele ponto, né? Na verdade, o tempo entre o espaçamento entre duas passagens consecutivas de raio. Então, nós temos o seguinte. O tempo para que isso aconteça vai ser dado pelo quê? Pelo deslocamento angular da nossa roda dividido pela sua velocidade. Então, esse vai ser o tempo necessário para que isso aconteça. Só que a gente tem o quê? 8 raios. Então, a gente tem que reduzir esse espaçamento por 8, né? 1/8 do tempo. Porque ali, esse ΔT igual a Δθ sobre V seria o quê? Seria o tempo em que a roda completa uma revolução. Então, o θ é o quê? O nosso 2π, que é uma volta completa. Lembre-se que a nossa roda ela gira a 2 revoluções e meia por segundo. Então, nós temos o seguinte. Qual é o deslocamento que a gente quer da roda? É um oitavo de uma volta completa, certo? Porque nós temos 8 raios. Então, é 1/8 da circunferência aqui, o espaçamento entre dois raios desse. Então, a gente precisa aí calcular em relação a 1/8 de uma circunferência. Então, nós temos uma volta completa, 2π, vezes 1/8 dessa circunferência, sobre a velocidade da nossa roda. Bom, qual é a velocidade da nossa roda? É de 2π, que é uma volta completa, vezes 2,5, né, que é 2 revoluções por segundo. Então, fazendo o quociente entre esses valores, nós temos o tempo mínimo para que a flecha atravesse essa abertura entre esses dois raios. Então, o tempo mínimo é de quê? De 0,05 segundos. Agora que a gente sabe que o intervalo de tempo entre um raio e outro passar por esse ponto fixo aqui, que seria, podemos dizer assim, um ponto de referência por onde a nossa flecha tem que passar, agora que a gente sabe que esse tempo é de 0,05 segundos, a gente pode calcular a velocidade mínima necessária para que os 20 centímetros da flecha atravessem esse ponto sem tocar em nenhum dos raios.
E essa velocidade, obviamente, é dada por quem? Por ΔX sobre ΔT, onde o deslocamento é o quê? É os 20 centímetros, né? Então, 20 centímetros tem que passar ali nesse intervalo de tempo aqui, de 0,05 segundos. Então, para que isso aconteça, a velocidade da flecha tem que ser o quê? Tem que ser o seu comprimento dividido pelo tempo que ela precisa, o tempo que é necessário para que ela atravesse esse espaço entre os dois raios sem tocar em nenhum deles. Então, fazendo esse quociente, nós temos que a velocidade da flecha tem que ser aí no mínimo de 4 metros por segundo. Então, 4 metros por segundo é o tempo necessário para que 20 centímetros de flecha atravesse aí o espaçamento entre esses dois raios. E a letra B ele pergunta o seguinte: a posição em que a flecha vai passar em relação ao centro da roda influencia, né, nessa velocidade? Ou seja, ela atravessando nessa posição aqui, ó, dessa distância em relação ao centro, ou numa distância mais próxima da borda em relação ao centro, ou numa posição aqui bem pertinho do centro da roda. Então, essas posições elas vão necessariamente ter uma necessidade de se obter uma velocidade maior ou não, né, para que ela consiga atravessar. E a resposta é não, né? Como você, para quem lembra lá do movimento circular, né, a velocidade angular de um objeto, podemos dizer assim, de um corpo rígido, né, podemos tratar isso aqui como um corpo rígido, é a mesma para qualquer ponto de distância do raio do centro, né? A velocidade angular é a mesma. Então, seja você atirar uma flecha mais próxima da borda, ou seja, mais próxima do centro, o tempo necessário entre um raio e outro é o mesmo. O que muda é o quê? Que a velocidade linear da parte mais próxima da borda é maior do que na parte mais próxima ao centro. Mas a velocidade angular é a mesma. Tanto é que ele vai levar o mesmo intervalo de tempo para percorrer essa velocidade angular, que é de 0,05 segundos. Então, você tem a mesma quantidade de tempo para qualquer posição aí de um raio R do centro à borda do seu círculo. Então, a velocidade mínima necessária não precisa ser alterada para que você atire a flecha e ela passe sem bater em nenhum dos raios da roda. Então, nossa resposta fica assim, né? Não há dependência da posição radial no cálculo acima. Então, a gente não precisa da velocidade radial. É simplesmente a velocidade angular já resolve, né? Porque é assim que é descrita a mecânica de um movimento circular. Muito bem, pessoal. Espero que tenham gostado, espero que tenham acompanhado e entendido o meu raciocínio. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal se você é novo. E como sempre, dúvidas, críticas e sugestões aí embaixo na caixa de comentários. E até a próxima questão.